Salve, salve galera do canal Arena Apologética, tudo bem com vocês? O seu amigo de todas as noites de debates e entrevistas aqui do YouTube, eu. E estamos aqui para fazer uma resposta. Uma pessoa veio no meu privado e postou um vídeo acerca de João 1:1, de um homem muito educado, muito gente boa. Inclusive, parabéns para ele, mas eu estou utilizando o vídeo dele para fazer a resposta acerca de João 1:1. E a palavra era Deus, kai theos en hologos. E aí ele utiliza-se de... bem, vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo e aí a partir daí eu faço minha resposta para você. Veja um pouco do vídeo. Olá, bom dia. Prazer enorme estar com vocês Que aqui ele para faz a mais sua esta live. saudação, né? Vamos falar hoje sobre um tema bastante curioso, interessante, mas ao mesmo tempo um tanto complexo. Pode até Uhum. parecer um pouco maçante, porém, como foi perguntado por uma pessoa interessada que assiste às minhas lives, eu quero dar consideração a este assunto, tá ok? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esta live. É um prazer enorme ter você aqui comigo. Eu vou pedir para você compartilhar esta live com os seus contatos, ok? O tema de hoje é um tema bastante curioso e um tanto complexo. Porém, eu vou me esforçar a apresentar este tema da melhor maneira possível. O tema é correta a expressão um Deus minúsculo, um Deus com letra minúscula, em João, capítulo 1, versículo 1? É uma pergunta bem interessante, feita por uma pessoa que assiste às minhas lives. Então, eu tenho o prazer hoje de dar consideração a esta pergunta, tá? Então, vou pedir apenas para você compartilhar esta live com seus contatos e também, se você não é inscrito no meu canal, que você se inscreva no canal do YouTube, Valdir Camilo, e também que você dê o seu like se você gostar deste conteúdo, ok? Então vamos lá. Algumas traduções da Bíblia vertem a parte final de João, capítulo 1, versículo 1, da seguinte forma: a palavra era um Deus. E a palavra Deus aqui com letra minúscula, tá? A palavra era um Deus minúsculo. A pergunta é: está correta esta forma de traduzir? Bem, eu vou ler esse texto agora na Almeida Corrigida Fiel, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, sendo que Deus aqui está com letra maiúscula. Tá? O Verbo era Deus e Deus com letra maiúscula. A King James atualizada de 1999, versão Rei Jaime, traduz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e Deus sempre com letra maiúscula. Agora nós temos aqui a tradução do Novo Mundo da Bíblia Sagrada, que traduz da seguinte forma: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. E essa expressão um Deus está em minúsculo, Deus com letra minúscula. Bem, até onde eu sei, esta é a única tradução em português que traduz desta forma. Bem, antes de entrar no assunto em questão, eu só quero, para fins de conhecimento, que você saiba que esta tradução, a palavra era um Deus minúsculo, não é apenas a tradução do Novo Mundo que traduz assim. Em português, até onde eu vi, é a única tradução que traduz desta forma. Mas a nível internacional, a nível mundial, existem outras traduções que traduzem desta forma, tá? Para o seu conhecimento, então, eu quero trazer à tona esta informação. Eu vou citar aqui algumas traduções que traduzem dessa forma. A palavra era um Deus, minúsculo, ou o verbo era um Deus, também minúsculo. Então, temos aqui a tradução: o Novo Testamento em uma versão melhorada, com base na nova tradução do arcebispo Newton. Esta tradução é de 1808.
O arcebispo William Newton foi doutor em divindade pela Universidade de Oxford. E essa tradução traduz também um Deus minúsculo. Temos uma outra tradução que é Azim. Muito bem. Deixa eu dar aqui meu parecer. Bem, senhores, como vocês perceberam, né? Camilo, Valdir Camilo, primeiramente, parabéns pelo seu trabalho, tá? Trabalho magnífico, pela sua coragem de abordar esses assuntos tão complexos, mas obviamente me foi feito o pedido de dar uma resposta e eu vou dar a resposta. Então, eu já quero aqui aparecer, né, um pouco. Não quero parecer arrogante, é isso que eu quero falar. Não quero parecer arrogante, mas eu quero dizer o seguinte: fazer uma análise com base em outras Bíblias não corre o risco de você errar se as outras Bíblias estiverem errado. Se você está fazendo uma tradução e de repente você está dispondo de fonte outras Bíblias, e se essas Bíblias estiverem errado, você vai errar também, tá? Então, por isso que eu quero dizer sobre a relevância de você fazer uma análise sintática, porque você está partindo para o campo da sintaxe, e isso aqui não o Valdir Camilo, não estou falando dele, estou falando no contexto geral, você no contexto geral. Se você quer fazer uma análise sintática dispondo de outras traduções, isso não é análise sintática, isso é uma mera comparação, é uma análise comparativa, no máximo isso. Análise sintática é você ir para o original, para o grego, né? Saber o grego. O próprio Lourenço Estélio Rega vai dizer que se Deus escolheu o grego como língua e valorizou o grego para escrever a sua palavra, Novo Testamento, por que que você também não podemos, então, assim, valorizar, aprender, estudar o grego, né? A língua a qual foi escrito o Novo Testamento? Bem, fazer análise sintática dispondo de termos, de comparações de outras Bíblias para tentar estabelecer uma exegese, uma hermenêutica, isso é errado, né? Ao meu ver, isso é errado, porque se a outra Bíblia estiver errado, você erra também. Agora vamos para o texto em questão. João capítulo 1, versículo ao qual ele se referiu aí, 1, 2, 3, enrologos, em proção seon, kai theos, enrologo. E Deus era a palavra, e a palavra era Deus, como queiram traduzir, mas porém só existe uma forma de traduzir. Quando você diz, e Deus era a palavra, você está admitindo que existe um sujeito na oração, e existe um predicativo na oração, e um verbo estativo, que vai declarar o estado do Deus correlacionando com o predicativo theos. Muito bem. Quando você diz e Deus era, e a palavra era um Deus, você está cometendo um deslize aí gramatical muito terrível, porque você primeiramente admite a presença de dois sujeitos na oração. E aí não tem dois sujeitos, ali você só tem hologos, que é o que está definido, hologos, ou hologos, como queira. Hologos é o que está definido como o sujeito, theos ali é predicativo, né? É predicativo. Então, não adianta você tentar dizer que Deus era uma palavra pela ausência do artigo, tentar estabelecer um sujeito ali, um substantivo indefinido, um sujeito indefinido, né, pela ausência do artigo, tentar compreender um Deus. Isso também não é uma realidade diante da construção que temos ali. O que nós temos ali e a palavra era Deus. Ah, beleza. Agora vamos para os termos comparativos. Comparar essa tradução com outras Bíblias que traduziram para tentar se valer disso e tentar estabelecer isso como real, como correto, é um outro erro. Primeiramente, se a tradução do Novo Mundo traz esse tipo de tradução, está errada. Se a João Ferreira de Almeida traz esse tipo de tradução, está errada também. Se a King James traz esse tipo de tradução, está errada. E majoritariamente, a maioria das Bíblias, digamos assim, que eu tenho visto, tem a seguinte expressão: e a palavra era Deus. Bacana. Isso é o que importa. A gente estabelecer não com base na maioria, mas no que diz o original, em concordância com a maioria das traduções. A original dialoga sim com a maioria das traduções. E a palavra era um Deus, isso é algo muito mirabolante, algo extremamente equivocado, tá? Não dá para fazer esse tipo de exegese com termos comparativos. Ah, porque a King James traduziu assim, então eu vou traduzir também. Não é assim que funciona, tá? Nós temos toda uma análise ali dentro das relações de palavras, né, das classificações que elas interrelacionam, e a gente tem que respeitar isso. Ali você tem um artigo, kai hologos, você tem hologos, você tem artigo que define, conceitua e identifica, você tem logos no caso nominativo, e você tem
o verbo eimi, no tempo imperfeito, em theos. Né? Theos ali está como predicativo. Você não tem dois sujeitos, você não tem. Se for para traduzir assim, ficaria assim, ó. E Deus, kai theos, e Deus era, não, e a palavra era um Deus. Quem é o sujeito? Quem é o sujeito daquela oração? Hologos. Quem é o outro sujeito indefinido? Deus. Então, e Deus era, e a palavra era um Deus. Isso não tem sentido. Você não tem dois sujeitos nessa oração. Você tem um sujeito, de acordo com a regra gramatical, está articulado, logos, tá? Logos está articulado, então é o sujeito principal, único e absoluto, não tem outro, e a palavra era Deus. Essa é a tradução correta. Eu não tenho compromisso com traduções, tá? Eu tenho compromisso, não no sentido... tenho compromisso com as traduções bíblicas, temos compromisso com o povo, temos compromisso com tanta coisa, né? Mas no sentido exegético, quando partimos para esse campo de uma forma mais profissional, nós temos compromisso com a língua original. O nosso compromisso é com o grego. Temos que entender a sua sintaxe, temos que entender toda a sua construção morfológica e respeitar aquilo que os gramáticos assim dizem, né? Então, dizer que eu posso dizer que ali tem um pronome, um sujeito indefinido pela ausência do artigo, é não entender o que é que significa um predicativo, é não entender o que é que significa que não pode ter dois sujeitos na oração, então fica muito estranho, e você não vai ver um gramático sério falando isso. Você não vai ver. Eu não conheço um gramático sério como Daniel B. Wallace falar uma coisa dessa. Isso não existe. Quero salientar também que eu não estou aqui fazendo partidarismo. Eu não estou do lado da tradução X, Y, Z. Não estou nem aí para as traduções. Tá? Nesse aspecto dessa abordagem que eu estou fazendo aqui, eu não estou nem aí para a tradução. Eu estou aí para o que diz o texto original. O texto original diz o quê? E a palavra era Deus. E eu tenho que me resignar a isso. Tem até um ditado que diz, não estou aceitando, não concordo com essa tradução. Então chora. Só chora. Porque é assim que é. Não concordo, é assim que é. Não acredito, é assim que é. Tá? Então, senhoras e senhores, o que eu tenho para dizer para vocês é que o Valdir Camilo, parabéns pelo seu trabalho. Não estou aqui fazendo uma crítica ao Valdir Camilo, estou respondendo a pergunta que me foi feita lá no meu privado. E como, gente, sempre me fazem perguntas, sabe? As pessoas andam em círculos, sempre perguntando a mesma coisa. É D maiúsculo ou é D minúsculo? É Deus ou era um Deus? Professor, como que eu traduzo aquilo ali? Como um Deus ou como Deus? Gente, isso se dá, essas complexidades se dá devido à sua falta de estudo. Por que você não estuda e você quer abordar essas questões complexas? Entende? Se você quer abordar questões complexas, estuda, entra no campo do estudo. Pega munição, pega nutrientes, sabe, informações. E aí você pode contra-argumentar. Como é que você vai contra-argumentar? Dizer que a Bíblia King James traduziu por um Deus? Dizer que a Bíblia, tradução do Novo Mundo, João Ferreira de Almeida, traduziu por um Deus e vai tentar se valer disso para tentar justificar esse dito? Não, não pode. Né? Você tem que ir à gramática. Como é que fica a gramática? Você tem que tomar uma decisão. Ou você fica do lado do campo religioso, ou você fica do lado do campo da gramática, eficiente e profissional. E aí? Então, bem, gente, eu deixo esse vídeo apenas para contribuir, né, e responder a pergunta da pessoa que me fez no WhatsApp. Não vou colocar o nome nem a foto. Me fez o vídeo, fez a pergunta e eu aproveitei para responder o vídeo, né? Para gravar um vídeo e sem corte. Você não vai ter corte nesse vídeo, vai ser direto, direto, sem corte nenhum. Nem sei como é que tá ficando o áudio, não sei como é que tá ficando nada. E também quero parabenizar aqui o Valdir Camilo, né, pela sua abordagem. Agora, aquilo que está errado, a gente tem que falar. Não se pode estabelecer um termo por correto com base em outras bíblias. A partir do campo sintático, a partir da morfologia, não. Agora, se você quer apenas dispor de uma abordagem rasa, as bíblias que mais trazem essa palavra, que é o que eu vou estabelecer por correto. A maioria vai ganhar. Então, tudo bem, é uma forma bem interessante, porém, ainda corre o risco de todas elas estarem erradas. Eu não estou dizendo que mas corre um risco. Você tem muitas bíblias aí, não muitas no sentido de comparar com a grande massa de bíblias, que
trazem a expressão e a palavra era Deus. Essa aqui majoritariamente vai ganhar. Porém, são poucas Bíblias, mas tem muitas, tem bastante. Tem King James, como o próprio Valdir Camilo falou, tem a King James, tem a tradução do Novo Mundo, tem a Ara, né? Alguma tradução de Ara, não, alguma Bíblia de João Ferreira de Almeida aí vai trazer uma expressão e a palavra era um Deus. Agora eu pergunto com base em quê? Na ausência do artigo? Se for, tá errado, porque ali não é um artigo indefinido. Ali é um predicativo, tá? Que vai dialogar com o sujeito, tá bom? Bem, não tenho muito o que acrescentar, deixei esse vídeo aqui para contribuir com vocês. Espero... quero deixar uma pergunta. E você, como é que você traduz? Você traduz e a palavra era um Deus? É assim que você traduz? Ou você traduz a palavra era Deus? Deixa nos comentários, eu quero ver sua opinião, quero ver quem vai concordar. Mas deixa um fundamento. Se você vai comentar nos comentários, deixa um fundamento. Eu traduzo a palavra era um Deus por causa disso, disso e disso. Pra gente, pelo menos, pesquisar e tentar entender sua linha de raciocínio, tá bom? Beijão a todos, do seu amigo de todas as noites de debates e entrevistas, Elton Maia. Fiquem com Deus. Haris Kai Irene Tukiriu e Jesus Cristo Adarvoimu.